Olá, meus alunos do Colégio Estadual Severino Maria de Jesus, aluno do primeiro ano, né, do ensino médio. Estamos aqui gravando mais uma videoaula, né, das aulas não presenciais, nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando aí. O tempo que nós estamos fora aí das aulas presenciais, mas eu sei a dificuldade de cada um, bola para frente. Fazer uma explicação aqui bem sucinta sobre o tema hidrosfera e a dinâmica das águas continentais, parte 2, né? Eu dividi o assunto em duas partes, para não alongar muito o vídeo. Então, o que nós temos aqui é a rede hidrográfica brasileira, né? Como vamos estar dando ênfase, né, da importância desses recursos hídricos que nós temos. Nós somos uma potência mundial em recursos hídricos, né? Ou seja, água doce, tanto dos rios, dos lagos, como das águas subterrâneas, né? E se destaca em nosso país. O Brasil se destaca como um dos países que detém abundância em reserva de água doce, né? Com extensão de rios, lagos, depósitos subterrâneos. Essa disponibilidade hídrica deve-se principalmente ao predomínio do clima úmido e chuvoso. Então nós temos aí a classificação em geral, nosso clima é um clima tropical, mas quando a gente vai analisar o clima no Brasil, subdivide ele. É o clima equatorial, né, o clima tropical e o subtropical. Então, para entender melhor um pouco, vou acompanhar o mapa aqui para vocês saberem onde que está localizado esse tipo de clima, né? A linha do Equador, quando passa a linha do Equador lá no norte do Brasil, lá se encontra o clima equatorial. Então, no centro do Brasil, encontra o clima tropical atípico, né? E abaixo da linha do trópico de Capricórnio, é chamado clima subtropical. Então, essa é a classificação que nós temos. E aí, gente, nós vamos estudar as principais regiões hídricas do Brasil. Uma dessa aí é a Amazônia, gente. A Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo. Só no território brasileiro ela ocupa 45%, né, de água doce aí. Lembra aí da extensão do rio Amazonas aí, né? É o maior rio do mundo em extensão de água e volume, em extensão do rio e volume de água. É uma potência mundial aí o rio Amazonas. E dentro do território brasileiro ocupa 45% do território brasileiro. É impressionante aí a importância que tem o rio Amazonas. Aí na região plana, né? Propícia à navegação. Lembra lá que muitas cidades na Amazônia, elas são ligadas através de hidrovias. Então, através da navegação, né? Muita cidade ali não vai por rodovia, vai por hidrovia, rios, né? A importância para transporte, né? E para transporte de pessoas lá, que se desloca de uma cidade para outra. Então nós temos aí essa grande importância aí da nossa rede hidrográfica do Brasil. Um destaque aí, a Amazônia aí, né? Nós temos outra região hídrica do Brasil, que é a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, né? Lembrando aí, ela ocupa aí cerca de 11% do território do país. Importante, né, bacia hidrográfica que nós temos aí no Brasil. Lembrando que o rio nasce aí no norte de Goiás e deságua lá no norte do Brasil, né? Lá na Ilha do Bananal, no Pará. Então, falando aqui dessa bacia do Rio Tocantins, nós temos uma região aí do Centro-Oeste que é um divisor de água, né? O Centro-Oeste desloca a água em direção ao norte, em direção ao sul e em direção ao nordeste. Lembra lá que a cabeceira do rio de Correntina, ele nasce no Centro-Oeste. Os pais nascendo dele estão no Centro-Oeste, que vai desaguar no rio Corrente, Santa Maria da Vitória, e segue o curso. Tem o outro lá de Barreiro, o rio lá de Barreiras também, que vai tudo desaguar no Rio São Francisco, formando o maior rio aí brasileiro, tipicamente brasileiro aí, né? Então tem essas importâncias aí. Dentro desse curso aí dessa bacia do Tocantins, tem uma grande barragem hidrelétrica, né?
Itaipuí, a barragem hidrelétrica de Tucuruí, a segunda barragem hidrelétrica maior do Brasil na atualidade. Um estado aí, no leito aí do rio Tocantins, né? Chega lá no Pará. Outra região hidrográfica do São Francisco, outra importância, pessoal, lembrar o Rio São Francisco, ele nasce na Serra do Canastro, em Minas Gerais, né? E segue o Nordeste adentro aí, e deságua lá no Oceano Atlântico, especificamente lá do Sergipe, né? Isso aí nós temos essa divisa aí que passa por 5 estados, do Rio São Francisco, um importante rio brasileiro, né? É um rio que nasce nos Altos Planaltos, e grande parte é navegável do rio, tem importâncias bacias, usina hidrelétrica de Sobradinho, Paulo Afonso, a mais velha, construída lá no período de Getúlio Vargas, nos anos 50, né? Em 53, 54, foi construída aí a barragem hidrelétrica de Paulo Afonso, né? Tem essas importantes bacias e usina hidrelétrica lá no Rio São Francisco, também outro potencial. Além disso, os canais de irrigação, né? A transposição que fizeram 2 canais para, né, irrigar várias regiões do Nordeste, chegando até o Ceará, Pernambuco, né? Para fazer irrigação para várias cidades do Nordeste e vários estados lá. Dessa grande importância lá dele lá. Tem outra região, a do Paraná. Salvador é a segunda bacia mais importante que nós temos no Brasil, a bacia do Paraná. Nela está o que? A usina de Itaipu, a grande usina hidrelétrica brasileira, né? Gera aí cerca de 48% da energia produzida no nosso país, né? Só para você ter ideia. A importância que tem essa bacia do Paraná. E lembrar aí, os rios aqui, por exemplo, o Rio dos Bois também, deságua lá e cai lá no Rio Paraná, formando também o Rio Tietê, grande importância também na hidrovia lá, no transporte lá, né, via o Rio Tietê também importante, o Rio Tietê em São Paulo deságua também no Rio Paraná, formando aí a grande bacia hidrográfica do Paraná, com essas importâncias hídricas que nós temos. Olha que riqueza o Brasil tem aí, né? O Brasil, você sabe aí, é muito extenso de planalto. Região hídrica do Atlântico Sudeste, então nós temos essa também, ocupa a área da região mais industrializada e urbanizada do país. As águas de seus principais rios são aproveitadas principalmente para abastecimento urbano e industrial. Entre elas, a Paraíba do Sul, né? O que abastece a região do Vale do Paraíba, localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro, importante bacia também, essa aí. Região hidrográfica do Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico, Leste, em conjunto com essas 3 regiões hidrográficas, abrange cerca de 8% do território nacional, abastecendo todas as porções setentrional e oriental do Nordeste brasileiro. Muito dos seus rios nasce e corre por extensa área do sertão semiárido, apresentando por isso curso temporário. Então nós temos essa importância também aí. Tem outra bacia hidrográfica aí, é a região hidrográfica do Uruguai, o Atlântico Sul. Em conjunto com essas regiões hidrográficas, drena boa parte do extremo sul do Brasil, apresentando rios com regime pluvial, com precipitações médias anuais em torno de 1.500 milímetros de água. Então, os rios que têm direção para o oeste, rumo ao interior, desembocando no rio Uruguai, né, atravessando a importante área agropecuária. Então tem essa importância também dessa outra bacia aí. Tem as da Guiana, né? Está lá no norte, lá em cima, né? A Guiana Francesa, lembra aí? Então nós temos aí as águas no Brasil, em abundância e escassez. Também tem essa parte também das Guianas que nós temos lá. Então nós temos aí as águas do Brasil, abundância ou escassez. Olha, pessoal, se você pegar os estudos dos anos 80, dos anos 90, várias pesquisas falavam que o Brasil tinha, em média, 15% da água doce no mundo. Hoje há
vários dados, vários especialistas, dizendo que nós estamos chegando aí com 12% da água doce do mundo. Olha, de 15 cair para 12, olha a diferença, essa perca. Então, o grande desmatamento, grande produção agropecuária, esse desmatamento, o avanço aí da agropecuária aí, ela é gente, você não tem ideia, produção extensiva aí, é uma destruição da mata, e isso aí vai simplesmente causar problema na regime pluvial, porque a floresta é o grande captador de água para os reservatórios subterrâneos, chamado de aquífero, que eles, com a pressão da gravidade, começam a minar, formando os pequenos córregos, que esses córregos têm uma linha que segue e vai outros córregos secundários caindo, formando um grande rio mais para frente, que serve muito para os ribeirinhos e tudo, é fonte de vida para muitos pequenos proprietários, né, os chamados ribeirinhos. Então esse é um problema seríssimo. Nós temos muita desigualdade, no norte com bastante água e pouca gente, o nordeste com muita gente e pouca água, a distribuição da água doce no Brasil, apesar dessa abundância. A outra região, a sudeste, lembra aí? A maior concentração da população está lá, o outro lado tem pouco abastecimento de água. Lembra São Paulo, lá, Rio de Janeiro, o que aconteceu lá em 2000 e, se não falei mal, 2014, 2015, um colapso terrível no abastecimento de água tratada em São Paulo por escassez do rio lá, né? As bacias lá baixaram bastante as represas, então você tem ideia. O sul também do mesmo jeito, pessoal. Então o norte, a maior quantidade de água e a menor concentração da população. Você vê aí a desigualdade, né? Água é recurso ameaçado, isso é sem sombra de dúvida. Embora a água seja um dos recursos naturais mais abundantes no nosso planeta, a ponta de cobrir 3/4 da sua superfície, esse recurso está no foco das grandes preocupações que assolam o mundo atual. A razão para isso é a água potável, né, própria para o consumo humano. Gente, vocês têm ideia, vamos analisar, por exemplo, os países, lá tanto na África, como no Oriente Médio, por exemplo, é um problema até de guerra. Nós temos problema em Israel, na Palestina e diversos outros lá, um problema de escassez da água. Então a água é um bem precioso para a nação. E a ONU está aí tentando o máximo apaziguar isso aí, mas é um recurso imprescindível para nós, para a nossa vida, e que o ser humano, e muitas vezes a ganância pelo capital, não está nem aí. Esse é um problema aí. A geopolítica das águas aí, como eu tinha falado para vocês, a má distribuição na água no Brasil, né? Isso é um problema sério, porque, pessoal, até interno nós temos problema. Por exemplo, o agricultor aí tem um córrego que desce lá, ele faz uma represa, a água falta para o vizinho lá embaixo, já foi motivo de violência, morte, aí, por briga de água aqui no Brasil. O cara represar a água, fazer a plantação dele, e o outro lá deixar a plantação morrer porque o cara está com a água represada. E aí vira briga mesmo, um vai lá, abre, o outro fecha, e com isso aí trava briga, tem morte, até acontecido no Brasil. Você imagina guerras também internacionais entre um país e outro. Isso aí não está escape da gente chegar a esse ponto aí, né, dessa situação que nós estamos passando, tá? E aí tem as atividades no final para vocês fazerem aí um questionário com 10 questões e estar respondendo e enviando para nós. Então, uma boa aula, tá? Um bom trabalho, assista o vídeo, pesquisa, mais embasamento, tá? Então, tudo de bom para vocês.